Bom dia a todos, eu sou o professor Daniel Jorge Marques Filho. Eu tenho mestrado em História do Brasil Colônia e eu fui convidado pela página aqui da Ação Orleanista, né, a dar um resumo, né, cronológico, seria isso, de alguns aspectos ali da história da América Portuguesa, né, que a gente também chama de, mais comumente, de Brasil Colônia, mas entre os historiadores a gente prefere chamar de América Portuguesa, que é um termo que é mais usado hoje em dia. A gente não usa mais tanto assim o termo Brasil Colônia. E justamente que a gente está batendo aqui na época da Semana da Independência, né? E aí faltam agora alguns dias para comemorar, né? 201 anos da independência do Brasil. E está sendo um tema bastante discutido agora, né? Entre o pessoal mais de linha católica tradicionalista, né? É um debate bastante acirrado, porque existem alguns mais vertentes, né, de pensamento que agora tem uma ideia mais crítica do processo de independência, porque eles realmente descobrem que existiu, né, uma influência bastante acentuada da maçonaria, né, das forças da maçonaria por trás do processo. Mas o problema de avaliar de maneira muito simplista esse período é porque a história do Brasil nessa época é muito complexa. Então, não dá para simplesmente resumir que um processo político específico, uma mudança, né, de regime ou do governo de uma região específica foi por causa de um único grupo ou de uma única ideologia. Na verdade, é muito mais complicado do que isso, especialmente no Brasil, né? De fato, Dom Pedro I, ele tinha, assim, influências da maçonaria, tinha contatos, né? Mas depois, o que iniciou a queda dele também foi justamente o conflito que ele teve com essa mesma maçonaria. Então, só isso já é um exemplo de que não é fácil você simplesmente dizer, é um exemplo, né, da história do Brasil, que você não pode simplesmente dizer que, não, que o fulano de tal era um fantoche da maçonaria, ou que ele simplesmente foi orquestrado, foi manipulado, né? Na verdade, é muito mais complicado do que isso. E justamente também um outro aspecto da história do Brasil que está sendo discutido, deturpado também, é com relação ao período colonial, né? Que é o que a gente vai falar justamente agora. Eu queria aproveitar esse convite que a página da Ação me deu para falar justamente do papel, um pouquinho, né? Vamos dar um resumo do papel que o clero brasileiro teve no processo da independência, que é um papel até pouco discutido, né? Ignorado, né? Na historiografia. Não só na historiografia, mas nas discussões ali públicas, jornais, a gente não vê muito isso. Parece que não havia... A gente esquece que não havia... que o clero, na época, era extremamente importante. A nossa elite, como diria hoje, né? A nossa elite intelectual era o clero católico, né? Os padres, os bispos, os membros das ordens monásticas, né? Franciscanos, os carmelitas, e eles tiveram um papel muito importante nesse processo, porque eles justamente eram a maioria dos letrados, né? Daqueles que eram informados do que acontecia, o que ocorria na Europa, dos processos que estavam desenrolando durante as invasões napoleônicas, a Revolução Francesa. Então, justamente por causa da ação do clero da Igreja brasileira, é que a independência brasileira aconteceu do jeito que ela aconteceu, né? Que poderia ter sido algo muito pior, poderia ter que o Brasil ter sido fragmentado, né? Em várias repúblicas extremamente anticatólicas, aliás, como aconteceu com nossos vizinhos, que não foi o caso do Brasil, né? Tudo bem que houve influência da maçonaria, mas comparado com os nossos vizinhos, o Brasil foi muito... a situação da igreja no Brasil foi muito mais confortável, né, do que com relação aos nossos vizinhos, porque justamente nós tínhamos um clero que era muito mais unificado e consciente com relação à ação política naquele período, né. Um exemplo disso
é que quando houve a Revolução do Porto, de 1820, foi quando Dom João VI foi obrigado, né, a voltar para Portugal. Quando houve, então, a Revolução do Porto, foi criada as Cortes de Lisboa, né, que foram, então, reunidos ali vários deputados de todo o Império Português para se discutir, né, o futuro do Reino de Portugal e como seria feita, então, a nova Constituição, porque já tinha virado a moda, né, das monarquias, das chamadas monarquias constitucionais, né? Agora seria escrita uma Constituição nova. E no Brasil, grande parte dos deputados que foram chamados do Brasil eram padres, né? Eram membros do clero. Então, porque justamente era o clero católico que era a elite brasileira das letras, né? Justamente por causa disso. E quando se foi decretado, né, a Constituição, a nova Constituição portuguesa, teve um racha dentro da Igreja Católica aqui no Brasil, porque vários bispos foram contra os resultados, né, impostos pelas Cortes de Lisboa. Eles viram que o que foi imposto em Portugal pela Revolução Liberal iria prejudicar o Brasil. Então, você tem o exemplo do bispo do Pará, por exemplo, que foi o Dom Romualdo, bispo do Grão-Pará, que ele publicou uma carta pastoral condenando alguns aspectos da Revolução do Porto. Ele foi uma das primeiras vozes públicas a criticar a Revolução do Porto, foi um bispo brasileiro, né? Que, aliás, foi o primeiro bispo do Grão-Pará nascido no Pará, nascido em Belém. Ele foi o Dom Romualdo. Quando o Dom Pedro I fez o Grito do Ipiranga, por exemplo, né, em 1822, o bispo de São Paulo o apoiou, porque ele também, assim como o bispo do Grão-Pará, esse bispo de São Paulo, ele foi contra. Ele era extremamente crítico aos resultados, né, das Cortes de Lisboa. E foi justamente esse bispo que deu toda a moral pública, né, o apoio público para que Dom Pedro I ficasse no Brasil, não fosse chamado de volta para Portugal, né? Outro exemplo foi o bispo do Rio de Janeiro, o Dom Clemente, o José Clemente, que foi justamente esse bispo que coroou Dom Pedro I. Ele também foi um dos bispos que não enxergou com bons olhos o futuro do Brasil sobre essa corte, né, liberal de Portugal. Então, sem o apoio desses, não só do clero, mas como a gente chama do alto clero brasileiro, seria impossível, claro, né? Hoje em dia a gente não consegue imaginar, tipo, o peso que era na época, né, do apoio da igreja a alguma causa política. Hoje em dia tanto faz, os deputados até que tem um peso, né? A influência da igreja ainda hoje no Brasil pesa ainda, mas naquela época era ainda maior, né? Então, se uma figura pública qualquer não fosse condenado por um bispo ou fosse condenado publicamente por alguma autoridade clerical, ele era totalmente destruído, né? Não é à toa que a maçonaria na época não tinha, de tanto ser condenado pelos papas, ela não tinha nenhum apoio, nenhuma legitimidade política no Brasil até então, né? Uma coisa interessante é que o último chefe, o nome não é esse, o último inquisidor-mor do Reino de Portugal, ele foi um brasileiro. Ele era de Campos dos Goytacazes, se eu não estou enganado. E ele foi bispo em Olinda. E ele ajudou a combater todas as conspirações separatistas que tinham no Nordeste na época. E depois ele foi eleito, né, o chefe da Inquisição em Portugal. Ele foi o último chefe da Inquisição, porque depois a Inquisição foi extinta pelas cortes da Revolução Liberal. Então ele acabou sendo extinto do cargo. E ele também assumiu um papel interessante, porque ele ajudou, quando Dom João VI estava aqui no Brasil, né,
ele ajudou a Dom VI a quebrar, a destruir as conspirações republicanas, né, e separatistas que haviam no Nordeste, que era muito mais forte do que no resto do Brasil, né? Então, em Pernambuco, você teve a conspiração dos Suazunas, a Revolução Pernambucana de 1817, aí depois você teve outras, uma conspiração que acabou derrubando o governo português mais tarde, né? E esse inquisitor Mor ajudou bastante Dom João VI. E depois, quando houve a independência do Brasil, ele foi a favor, mas ele morreu pouco depois. Morreu, né? Pouco depois, que ele já estava, enfim, com problema de saúde, e ele não pôde testemunhar, né, a independência de fato do Brasil direito. Então, esses são alguns exemplos de membros ali do alto clero brasileiro que apoiaram o processo de independência, porque eles enxergavam que, se não houvesse uma atuação política eficaz nesse período, o Brasil poderia ser destruído por essas revoluções liberais, né, que estavam arrasando ali o mundo cristão, né, católico da época. E foi justamente por causa deles, da ação desses bispos, que o Brasil permaneceu império. Por exemplo, um dos motivos do Brasil, da época, né, se autodeclarar Brasil Império, foi devido ao fato de que a província do Grão-Pará, que na época era vinculada diretamente com Lisboa, né? A província do Grão-Pará, ela demorou mais ou menos um ano, não, 11 meses, mais ou menos, para se integrar, se aderir à independência. Ela foi a última província do Brasil a aderir à independência, até depois da Bahia, até. Quem ajudou o Grão-Pará a aderir ao Império foi justamente o bispo do Grão-Pará, o Dom Romualdo de Souza, que ele também ajudou, antes do Grão-Pará aderir ao Império, haviam forças republicanas que queriam fazer do Grão-Pará uma república. E o Dom Romualdo ajudou politicamente a conter essas manifestações, né? E ele, durante um tempo, ficou receado, não quis aderir à independência, porque ele não sabia qual era as intenções de Dom Pedro I. Então, ele, durante um tempo, ele não aderiu. Quando ele viu que o melhor para o Grão-Pará seria aderir à integridade do Brasil, né, como um todo, como império, foi ele que assinou a carta de adesão do Grão-Pará. Então, foi graças ao bispo, foi um bispo, né, que fez, então, a maior província do Brasil se unir ao Império. E, em homenagem a esse ato, né, que foi criado o título de Príncipe do Grão-Pará, que passou a ser o título, né, do herdeiro da coroa. Então, esses exemplos que eu dei agora são alguns exemplos bem resumidos, né, de como foi atuante a participação do clero. Por exemplo, o Dia do Fico, do Dom Pedro I, ele foi escrito por um franciscano ali do convento de Santo Antônio, que foi o Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus. Ele era um grande amigo da Imperatriz Leopoldina. Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio. Ele era um orador sacro franciscano e jornalista, escritor. Então, ele ajudou a formular a carta do Dia do Fico do Dom Pedro I. E ele convenceu o Dom Pedro I, ajudou, né, a ele ficar no Brasil e não obedecer às cortes de Lisboa, né? Foi esse franciscano. E lá, quem for aqui do Rio de Janeiro, se vocês forem lá no Morro de Santo Antônio, tem uma placa de bronze comemorando esse fato dele. Foi esse franciscano que ajudou, né, que formulou o Dia do Fico. Outro membro importante, tem também uma figura famosa que foi inclusive está até na pintura do Grito de Ipiranga, do Pedro Américo, que ele está bem no fundo. É um padre que reza, né, a lenda de que foi esse padre que convenceu Dom Pedro a fazer o Grito de Ipiranga. Ele está no fundo, agora eu esqueço o nome dele. Mas esse padre está no fundo da pintura
do grito do Ipiranga do Pedro Américo. Ele tá retratado lá. Então, eles são alguns exemplos, né, da atuação política do clero brasileiro no processo de independência. Gostaria de acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Sim, muitas pessoas vendem a ideia de que só havia maçons envolvidos no processo da independência, né? E acabam negligenciando o fato de que a Igreja Católica possuiu de fato um papel ativo e de protagonismo no processo de independência, como é o próprio caso do Frei Sampaio e o Frei Arrábida. Também, agora você falou o nome dele. Qual é o nome do que você falou do último? O Frei Arrábida. Isso, foi ele que ele foi importante, porque ele educou o Dom Pedro I. Ele foi um dos professores de... Existe esse mito de que o Dom Pedro I era tipo era um idiota que não tinha instrução, né? Sempre tratam Dom Pedro I como se ele fosse um idiota, um burro e mulherengo, quando ele desde sempre teve uma educação de ponta. Por exemplo, o Dom Pedro I, quando veio pro Brasil com 9 anos de idade, ele veio lendo a Eneida em latim, isso com 9 anos de idade. Ele não era, ele tinha instrução, então ele falava, acho que 4 idiomas, 5, não lembro agora direito, ele falava vários idiomas, e ele era mais um musicista, então ele fazia hinos de missas. O principal hino dele que existe hoje é o hino ele escrevia hinos para missas e tudo mais, então ele tinha muito contato com a educação. E esse Frei, ele era de português, aí ele veio com a corte, né? Ele veio com a corte do Dom João VI. E ele também educou muito ele com relação à política, com relação a influências políticas que ele tinha. Então ele tinha algumas noções de filosofia política por causa desse Frei, que ajudou muito ele. Então, ele não era uma pessoa que a gente pense que era facilmente manipulável, né? Hoje em dia a gente sabe muito bem que ele tem a grande briga do Dom Pedro I com o José Bonifácio foi por causa justamente disso. E o José Bonifácio achava que podia manipular ele e fazer ele virar uma espécie de imperador fantoche de uma constituição, mas aí não deu certo, né? Pois é, o intuito de Gonçalves de Ledo desde o início era de transformar o imperador em um fantoche, o agraciando eventualmente com títulos, honrarias dentro da maçonaria. E quando Gonçalves de Ledo viu que a permanência de Dom Pedro I no Brasil era inevitável, ele mudou o discurso, deixou de defender que ele voltasse a Portugal e passou então a defender que ele deveria o quanto antes convocar uma Assembleia Constituinte. Ele chegou a convocar o Dom Pedro I, pressionar ele a jurar lealdade à Constituição antes mesmo dela ser escrita, igual a maçonaria tinha feito com seu pai em Portugal. E é curioso como é que vem a narrativa de que Dom Pedro foi controlado por Bonifácio e pela maçonaria, sendo que todos os fatos históricos comprovam que Dom Pedro é quem os controlava de fato. Dom Pedro chegou a fundar um grupo secreto, uma polícia secreta dentro da maçonaria, chamada de Apóstolos, que trabalhava como uma polícia secreta mesmo, perseguindo ativamente aqueles que se colocavam contra suas tendências que eram paternalistas e antiliberais, né? José Bonifácio que criou esse grupo, né? E aí depois eles se desentenderam por causa disso, por causa da questão que o José Bonifácio ele não queria criar o poder moderador, né? Os irmãos Andrada, no caso. E os irmãos Andrada foram justamente expulsos do Brasil depois desse conflito. E foi isso que muitos historiadores dizem. Um historiador muito bom do Dom Pedro I foi o Pedro Calmon, e o Hertor Lira. Eles falam que o que condena Dom Pedro I foi justamente esse atrito final que ele teve. E acontece uma coisa muito estranha, que as facções da maçonaria se unem, as diferentes facções da maçonaria se unem para destruir ele, para derrubar ele, no final do primeiro reinado, né? E isso acaba acontecendo, e nesse período nem o clero pôde ajudar ele com relação a isso. Então, o bispo da época, o bispo do Rio, José Clemente, ele tenta até impedir a chamada Noite das Garrafadas, que fez que acabou de vez, né, com o reinado dele, porque começou aquela massacre entre brasileiros e portugueses lá no final do primeiro reinado. O bispo do Rio tenta proteger o Dom Pedro, mas não adianta, não consegue, porque a fúria
revolucionária contra Dom Pedro I já estava impossível de ser controlada, né? Cara disso. A maçonaria e as facções liberais nunca desejaram no Brasil. Elas faziam campanha contra essa permanência e foi literalmente expulso pelo Partido Liberal Brasileiro, que foi responsável por organizar a Unidade Garrafadas e que veio a organizar uma revolta armada contra o imperador. Revolta essa, boa parte organizada por Gonçalves Ledo, que era diretamente responsável por seduzir os cadetes do exército para ingressarem na maçonaria e então formar uma milícia armada paramaçônica dentro do exército. Movimento esse que viria a futuramente culminar na própria proclamação da República. Inclusive, o próprio pai do Duque de Caxias acabou se envolvendo nessa história, né? O Francisco de Silva e Lima. O pessoal diz que o Francisco de Silva e Lima foi o Duque de Caxias de Dom Pedro I, porque foi o Deodoro do Dom Pedro I, o pai do Duque de Caxias. Porque ele abandonou Dom Pedro I no palácio, quando ele viu que o Francisco Lima e Silva deixou ele, aí para ele, opa, já era. Se o principal general brasileiro não vai me apoiar nessa revolta, então eu não tenho mais futuro. Aí ele acaba indo embora. Inclusive, existe essa ideia de que tudo bem que realmente ele acaba... em Portugal, ele de fato persegue a igreja por causa da guerra com Dom Miguel. Que aí o clero português era todo a favor de Dom Miguel na Guerra Civil Portuguesa. Mas, de fato, os liberais não tinham tanto romance, não tinham tanto amor com Dom Pedro I, porque quando a Guerra Civil Portuguesa acaba e Dom Pedro I ganha, né, contra o irmão dele, o Dom Miguel, que tinha mais favor que era mais querido pelo Papa do que o Dom Pedro, ele se recusa a matar o irmão. Ele não mata o irmão. É uma coisa curiosa. Então, os liberais, a maçonaria tenta matar Dom Pedro. Então, eles tentam fazer vários atentados contra ele, só porque ele não quis matar o Dom Miguel. Então, era uma coisa muito complicada. Existem algumas teorias da conspiração que dizem que ele foi envenenado por causa disso. Ele não quis matar o Dom Miguel. O que mais existe sobre esse tema são teorias das conspirações envolvendo envenenamentos, tanto que Dom Pedro I, quando Dom João VI, que hoje a gente sabe que foi envenenado, ele nunca teve a pretensão de matar o irmão dele, e tampouco ele abandonou o Brasil com a mera pretensão de combater o irmão dele, ele abandonou o Brasil de uma forma forçada. E na época a imprensa, tanto de Portugal quanto do Brasil, divulgavam o fato de que Dom João VI havia sido envenenado, e uma grande tramóia que envolvia a mãe dele e tal. Foi a dona Carlota, né? Essa é uma época muito caótica mesmo. Ninguém sabe direito, ainda tem muito para desvendar dessa época, né? E aí foi o período que... Aí depois ele não volta mais, porque ele morre muito rápido, né? Ele não dura muito. E aí foi justamente esse mesmo... O que fez o grande triunfo, né, pessoal do Dom Pedro I com relação à igreja foi o fato do que o Papa Leão XII, depois de um certo tempo, acaba reconhecendo o Império do Brasil. Agora não lembro o nome da bula papal que reconhece a independência. Depois eu teria até uma procurada aqui. Papa Leão. Foi uma bula de 1826 que reconhece a independência do Brasil. E aí, para comemorar esse reconhecimento, aí Dom Pedro I pede ao Papa Leão XIII que consagre o Brasil a São Pedro de Alcântara, né? Ele vira o santo protetor do Brasil, mas acaba que isso não vigora muito, porque o que de fato é considerado, né, o padroeiro do Brasil é a Nossa Senhora Aparecida, né? Não é o São Pedro de Alcântara, mas foi um grande triunfo pessoal do João Pedro, porque aí, de fato, ele se legitima como imperador diante dos católicos e diante da igreja, de fato, né? Em 1825, 1826, 1825. Porque o Papa Leão XII, alguns questionaram, né, na época, por que o Papa Leão XII reconhece o Dom Pedro? Foi justamente porque Dom Pedro II, Dom Pedro I, na época, estava em guerra com a maçonaria. Então ele havia fechado a maçonaria e havia expulsado os maçons
da Assembleia. Ele deu aquela famosa invasão que ele fez ao Senado, né? Com as tropas e tudo mais. Em 1823, aí ele fecha a maçonaria. E aí a igreja, os representantes do Vaticano aqui, do Vaticano não, na época era os representantes de Roma, veem com bons olhos, então, Dom Pedro I, porque ele vê que ele é um monarca que está em conflito com a maçonaria. Então, isso acaba ajudando o Papa Leão XII a reconhecer a independência por causa disso. Mas isso demorou, e também pelo peso da Áustria, o Império Austríaco ter reconhecido o Império do Brasileiro, porque o Império da Áustria era o grande protetor do Papa, né? Então o Papa acabou não vendo Dom Pedro I como um monarca ilegítimo, né? Também por respeito a Dom João VI, que havia morrido na época já, então isso pesou muito também, né? E o problema da tragédia de Dom Pedro, primeiro, é que ele não conseguiu reinar do jeito que ele queria por muito tempo, porque ele acabou sendo destronado, né? Quem acaba conseguindo fazer isso é o filho dele. E aí acaba tendo também, infelizmente, aqueles conflitos que eles tiveram todos com Clero, né? Isso é um ponto interessante. Hoje a narrativa que predomina no meio católico e até mesmo monárquico é que Dom Pedro gozou de um reinado tranquilo e com apoio direto da maçonaria, quando, em verdade, a maçonaria e as demais facções liberais foram as maiores peças opositoras do primeiro reinado. Tudo que contraria o que eu acabei de dizer agora é literalmente uma falsa narrativa inventada por maçons, como Muniz Barreto e Gonçalves Leda, que tentaram reescrever a história ao afirmar que todo o processo de dependência e da aclamação de Dom Pedro I como imperador foi obra da maçonaria. E o católico que repete esses jargões, ele está literalmente fazendo aquilo que a maçonaria quer, que ela quis reescrever a história de acordo com o ponto de vista da maçonaria. E graças a Deus houve bons exemplos de sacerdotes que durante o próprio primeiro reinado cuidaram de refutar essas alegações da maçonaria, como é o caso do padre Luiz Gonçalves Santos e o padre Justiniano. Um que, através de seus jornais, desmentia as acusações da maçonaria sobre ela ter sido a principal responsável pela independência do Brasil e da aclamação de Dom Pedro I, e o outro que reagiu de forma militar mesmo, quase como um Antônio Conselheiro, para fazer com que o Dom Pedro I não fosse expulso do Brasil e para combater a ameaça liberal que estava presente do governo. E qualquer um que estude a fundo sabe que a unidade do Brasil com Portugal seria uma situação impossível de se fazer somente pelas mãos de uma instituição como a maçonaria. Eu converso com algumas professores que eles veem com maus olhos a independência do Brasil, né? E eu entendo a visão deles, mas eu falo, olha, é o fato de que a independência seria inevitável. Isso não teria como, mais cedo ou mais tarde, porque não teria como Dom João VI manter a unidade, porque seria muito difícil. Ou teria algum tipo de guerra pior do que teve, né? Porque teve de fato uma guerra na independência, ou o Brasil poderia ter sido tomado por vários grupos separatistas republicanos, maçons, pelos estados, né? Então, foi menos pior, ou foi a melhor destino, a melhor maneira que o Brasil se tornou independente foi pela regência de Dom Pedro I. Ele não foi nem um santo, nem uma pessoa perfeita, mas foi a maneira mais unânime de manter o Brasil monárquico, né, e católico. Isso é fato. Porque o Brasil poderia ter sido tomado um rumo pior, tão ruim quanto, por exemplo, os Gênios do Prata ali, o Paraguai, a Argentina. Por exemplo, no Paraguai, o ditador do Paraguai mandava nos bispos, né? Na Guerra do Paraguai, Solano Lopes, quando ele não gostava de um bispo, mandava fuzilar o bispo, espadas lá, e ninguém falava nada. Eu imagino Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, mandando matar o bispo do Rio de Janeiro. O povo ia cortar a cabeça desse homem, até queimar o Palácio de São Cristóvão, se fizesse isso. Né? Nossos vizinhos, você tinha ditadores militares, os chamados caudilhos, que eles tinham poder absoluto. Né? Então, a situação do Brasil foi a melhor no ponto de vista da Igreja, no respeito à autoridade. Né? Agora, eu vi aqui que
o Papa ele reconheceu a independência só em 1827, oficialmente, pela bula do Reino de Portugal, Reino Português de Algarve, em latim, né? Que agora não me ouso pronunciar em latim essa bula porque é muito complicada. Portugale Algarborucum Regnum, de 27 de maio. Aí ele concede o regime do padroado ao Brasil, independente, né? E o Papa Leão XII, então, ele concede ao Dom Pedro I a Carta Apostólica. Então, ele concede a Dom Pedro I o direito de apresentar bispos da dioceses, né? E então, ele separa a Ordem de Cristo, porque havia a Ordem de Cristo, a Ordem de Cavalaria, né? A Ordem Militar, a Ordem de Cristo de Portugal, e aí cria-se a Ordem de Cristo do Brasil, a Imperial Ordem de Cristo, que separada de Portugal. Então foi o Papa que autoriza então a criação dessa Ordem de Cristo separada. Então não é mais o rei de Portugal que é o principal. Agora tem uma independente, né? As ordens militares, Ordem de Avis, Ordem de Cristo, passam a ser também brasileiras, separadas da de Portugal, né? Foi esse Papa então que concede a Dom Pedro I esse privilégio, né? E aí, 4 anos depois, ele é derrubado. Menos de 4 anos depois. Então tem um historiador, um artigo até recente dele, que ele argumenta que um dos fatos que a imprensa liberal então passa a ser mais ainda inimiga de Dom Pedro I foi por causa desse reconhecimento do Papa, né? E aí começam a acusar ele de ser um rei absolutista, que ele queria então instaurar uma ditadura aqui no Brasil. O que não tem o menor sentido, né? Porque ele não tinha nada mais, não havia mais Até porque, do ponto de vista católico, a monarquia absolutista não é ideal, né? A monarquia feudal que é a mais... Exato. A Igreja Católica defende uma monarquia aos moldes de São Tomás de Aquino, chamada por nós de monarquia tradicional, Exatamente. Orgânica ou não temperada. É monarquia absolutista. A monarquia absolutista já é uma degeneração disso. E aí Dom Pedro I é levado, né, embora do Brasil, e foi o clero, essa igreja católica, o clero da igreja, os bispos, que mantém o Brasil unido, porque na regência você tem vários ali ministros, presidentes de ministros que não são tão competentes em manter o Brasil unido, né? O que mantém o Brasil unido só é a autoridade mesmo, a garra ali dos bispos do Brasil, né? Então, o pior de todos, a pior revolta, uma das mais devastadoras foi do Grão-Pará, que ali foi aquela da cabanagem, né? Matou milhões de pessoas, dizem alguns historiadores, que matou quase 2 milhões, 3 milhões de pessoas ali no norte, no Amazonas. E foi o primo do bispo do Grão-Pará, o Dom Romualdo Seixas, que organizou a resistência da legalista contra essa revolta que foi maçônica, né? Que foi tentar separar o Grão-Pará e fazer do Grão-Pará uma república. Que a maçonaria, ela viu Dom Pedro I e Dom João VI haviam perseguido os maçons no Brasil, e a maçonaria via a família real como inimiga, né? Já há muito tempo, e então eles achavam que, agora que Dom Pedro I tinha sido expulso do Brasil, que agora o Brasil seria deles, né, de vez, e eles iriam, então, dividir o Brasil do jeito que as diferentes facções, né, doutrinas ali, facções maçônicas mesmo quisessem, né? Por exemplo, Pernambuco queria criar uma monarquia sediada em Recife. A ideia deles era pegar uma das filhas de Dom Pedro I, coroar ela imperatriz em Recife e separar o Brasil. Então seria Pernambuco, Bahia, o Nordeste ali seria uma espécie de império ali, um reino no Nordeste, e o Dom Pedro I iria ser o imperador no Rio de Janeiro, ali no Sudeste. Então eles iriam dividir o Brasil em duas monarquias. A ideia deles era essa. Então eles iriam pedir a ajuda da França para invadir o Brasil e garantir então que o Dom Pedro I não tentasse, Dom Pedro II não tentasse impedir essa separação. A ideia seria essa, mas é uma ideia totalmente... Isso foi confirmado já inclusive o historiador cearense Gustavo Barroso, ele foi na França e ele checou que de fato havia esse plano mesmo
e foi conversado pelo Visconde de Albuquerque, como ministro da França na época, assim que o Dom Pedro I foi expulso do Brasil, havia esse plano de dividir o Brasil em duas monarquias. Então, seria uma monarquia no Nordeste e uma monarquia no Sudeste. E aí, por algum motivo, eles achavam que seria melhor assim, seria uma monarquia dual, né? Uma imperatriz no Norte e um imperador no Sul. Foi a resistência do clero que impediu que isso acontecesse. Porque aí... Foi pedindo para Dom Pedro I voltar. Exato. Bem mencionado. A gente poderia até citar aqui o exemplo da insurreição do Crato, que aconteceu no Ceará e que foi liderada por um sacerdote católico que promoveu uma insurreição armada no Nordeste para defender Dom Pedro I dos liberais e querer que ele regressasse de volta ao Brasil, né? Não queriam. E houve várias rebeliões no Nordeste por causa disso. E a mais famosa foi essa do Crato. Eu tinha esquecido dessa, no Ceará. E dizem que Dizem não. O pai e um dos tios do padre Cícero, do famoso padre Romão Batista, o padre Cícero, participaram dessa insurreição, né? No Nordeste, no Ceará. Ela foi reprimida, mas haviam sim. E dizem que ela foi uma espécie de quase que de Canudos ali do primeiro reinado, né, do período regencial, que teve muitas mortes. Né? E, inclusive, é engraçado isso, porque muitos ignoram que o papel dos indígenas, dos índios, que naquela época ainda haviam as vilas indígenas, os descendentes dos antigos aldeamentos jesuítas. Então haviam ainda as vilas indígenas, né? Que os índios ali tinham os capitões indígenas ali que mandavam nas vilas, vereadores e tudo mais. E eles tinham opinião própria. Então a maioria dessas vilas, eles foram contra. Alguns deles foram até contra foram contra primeiro o Dom João VI indo embora. Eles protestaram contra a posição das cortes liberais. E a gente não imagina que como é que a gente não imagina que os índios tinham opinião política, mas eles eram informados do que acontecia em Portugal, né? E eles foram contra a partida do João VI, do Brasil, e eles ficaram contra a partida, a abdicação do filho dele, do Dom Pedro. Então, ali na região de Simbres, em Pernambuco, Simbres, agora não estou lembrando o nome como se pronuncia, acho que é Simbres, que inclusive até dizem que teve uma aparição de Nossa Senhora lá, em Simbres. E houve uma rebelião de indígenas ali contra a abdicação de Dom Pedro I. E eles foram brutalmente mortos, né? Foram atacados. E era uma região ali que havia muitas rebeliões de indígenas, que eles se rebelaram quando houve o período da Revoluções Liberais. Esses índios eram vistos como perigosos tradicionalistas, porque eles eram leais à monarquia, leais à família real, né? E que é engraçado. É engraçado que, mesmo sendo história de indígenas que foram massacrados por autoridades locais, a história deles não é contada, né? Justamente porque eles eram de uma vertente de pensamento que não é tão popular assim no Brasil hoje em dia, né? E, voltando ao período ali da regência, eu até pulei para a regência já. O que eu queria dizer é que quando teve os bispos do Brasil ajudaram a unificação, a manter o Brasil unificado, foi o bispo do Grão-Pará que ajudou a destruir com a cabanagem, que foi a pior dessas rebeliões, né? Separatistas. Foi ele que coroou Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II ganhou a maioridade, né? Foi o bispo do Grão-Pará que coroou ele, o Dom Romualdo de Seixas. E ele está lá nas pinturas que... Uma pintura principal que mostra um bispo colocando a coroa na cabeça de Dom Pedro II, é esse bispo do Grão-Pará. Ele era primo do bispo do outro bispo do Grão-Pará que
ajudou o Brasil, o Império, a se unificar, né? Todas as províncias do Império a se unirem, né? Então é um aspecto que a gente deveria divulgar mais, né? Especialmente no meio católico, porque as pessoas até acabam tendo a ideia de que o clero não tem atuação política, ou que o clero só passou a atuar, ter influência na política com a, não sei, teologia da libertação, alguma coisa absurda assim, que não tem nenhum sentido isso, que não sempre teve. Sempre teve. Desde a fundação do Brasil e o primeiro reinado, não só foram marcados pela atuação de sacerdotes católicos como Frei Sampaio, Frei Rábida, Antônio Manuel de Souza, Padre Luiz Gonçalves, mas a Igreja Católica era, em termos práticos, uma entidade ativamente integrada do Império, né? Sendo ela uma entidade muito mais capacitada para, de fato, ter movido o processo de independência do que a maçonaria propriamente dita, que na época não só era abertamente contra o processo de independência da própria coroação de Dom Pedro, como estruturalmente era uma monstruosidade, dividida entre inúmeras facções e incapaz de promover suas próprias demandas no âmbito político brasileiro. Eles não tinham, por mais que eles quisessem, eles não podiam controlar tudo, eles não podiam controlar todos os processos, os projetos que eles... A maioria dos projetos que eles tentaram não deram certo. Né? Eles não foram capazes nem de colocar freios em Dom Pedro. Basta observar o fato de que o Dom Pedro rasgou a Constituição elaborada por eles, conhecida como a Constituição da Mandioca. Mas com o fato de que Dom Pedro foi um verdadeiro tirano dentro da maçonaria. Ele, quando foi promovido para grão-mestre, né, ele rompeu os vínculos da maçonaria brasileira com a maçonaria inglesa e começou a caçar e prender todos aqueles que ele considerava liberal demais. Isso tudo em um período meteórico de menos de um ano que ele teve de namoro com a maçonaria. Exato, e assim que ele... Foi pouco tempo, esse namoro que ele teve com o chamado Grande Oriente durou pouco, porque aí ele... Quando ele viu, né, ele chamava, inclusive, a mãe dele, Dona Carlota, e ele também chamava... Em cartas, né? Eles chamavam a maçonaria de Grande Serpente. Não, perdão. O Grande Dragão, chamava assim. Né? Era o apelido que a família imperial dava aos maçons. Era a Grande Serpente. Inclusive, hoje em dia, na maçonaria brasileira, né? Que eles ainda existem, eles criam esse falso... Eles criaram uma falsa identidade com relação ao Dom Pedro. Hoje em dia, ali na Lapa, tem um museu da maçonaria, né? Que eles têm uma estátua de Dom Pedro, imagens de Dom Pedro. Isso foi depois, porque na época, se você falasse para um maçom prestar uma homenagem a Dom Pedro, ele ia cuspir na tua cara, porque eles odiavam Dom Pedro. Justamente porque eles viam o Dom Pedro como um inimigo. Assim como o pai dele e tudo mais. Outro apelido que dá uma maçonaria era que chamavam a maçonaria de Sinédrio. É outro apelido. Sim, o Sinédrio foi como a maçonaria ficou apelidada pelos portugueses depois da Revolução Liberal do Porto, que tomou de um. Engraçado. Curioso, né? Agora eu lembrei, o bispo do Rio de Janeiro, que coroou Dom Pedro, foi o Dom José Caetano da Silva Coutinho, foi ele. E o bispo da Bahia se recusou a coroar Dom Pedro, porque ele não voltou a Portugal, ele não quis coroar Dom Pedro I, por lealdade ao pai dele, Dom João VI, né? Então ele não quis. Então foi o bispo do Rio e o bispo de Mariana, de Minas, que ajudaram, então deram a moral ali para o Dom Pedro, porque a autoridade máxima não quis. Então como é que ficava, né? Aí acabou ali, teve de fato uma divisão, sim, mas aí os que ficaram a favor foram mais ativos. Inclusive, Dom Pedro I foi muito rechaçado publicamente, justamente por essa proximidade com o pai, o Dom João VI, quando foi feita a independência do Brasil, não houve uma separação com a Casa de Bragança ou com a Coroa de Portugal, mas sim com o parlamento, com a corte. O desejo dele foi que ele fosse intitulado imperador, né? Então, poucas pessoas sabem, mas nós tivemos o imperador Dom João I. Ele foi só durante alguns meses, mas ele foi imperador do Brasil, ele foi considerado. Depois que teve o... Sim, Dom João VI foi o nosso primeiro imperador. Após a independência, o Dom Pedro era o comonarca. Mas o imperador de júri era o seu pai, Dom João VI. Exato. Os ingleses, então, ficaram furiosos com isso. Eles acharam um absurdo. Eles não gostaram dessa atitude do Dom João, de ter
se auto-intitulado imperador. Né? Então a gente tem o imperador Dom João, Dom Pedro, Dom Pedro II. Né? Tem um mito também que circula muito na internet, que é um mito mesmo, que é a ideia de que eu acho engraçado, que a igreja, que o clero católico ajudou a república, a proclamação da república, por causa da prisão de Dom Vital. Aí é uma mistureba doida de épocas históricas que não tem nada a ver. Tipo, Dom Vital foi preso 20 anos antes quase 20 anos antes do golpe. Quando teve o golpe, a igreja já tinha se reconciliado com a família imperial, com a monarquia há muito tempo. Então, esse é um mito que eu não entendo isso, da ideia de que alguns falam que quando o Dom Vital foi preso, o clero se voltou contra a monarquia. O clero nunca se voltou contra a monarquia brasileira, nunca houve isso. Inclusive, o sucessor de Dom Vital, ele foi ao Rio de Janeiro e ele foi condecorado com a princesa Isabel com o título de conde de Santo Agostinho, que era o bispo de Olinda na época, que ajudou a Lei Áurea e tudo mais. E eles proclamou, os bispos se reuniram, inclusive os bispos do Brasil se reuniram no Palácio de Laranjeiras, lá na casa da princesa, depois que teve a Lei Áurea, né? E eles publicamente se pronunciaram: nós somos a favor do terceiro reinado, nós não somos contra a monarquia, nós somos a favor do terceiro reinado, estamos aqui para apoiar a princesa Isabel. Literalmente, eles proclamaram isso publicamente, e isso é totalmente ignorado, uma coisa totalmente estranha, né? Uma declaração pública dos bispos, né? Quem descreve isso com uma quantidade imensa de detalhes é o autor Pedro Calmon, em sua biografia da Princesa Isabel. Lá ele narra uma reunião oficial do clero onde os bispos do Brasil, inclusive o sucessor do Dom Vital, o bispo de Olinda, se uniram para jurar lealdade à Princesa Isabel e pressionar o governo para que a Princesa Isabel assuma, né? Isso. A ideia era de que Dom Pedro II fosse aposentado, ele ficasse ali como imperador titular, e quem fosse de fato a regente fosse a princesa Isabel. E aí logo eles colocassem o príncipe do Grão-Pará logo para ser educado, para logo suceder a mãe. A ideia deles era essa. Assim. Então, o Heitor Lira, o historiador também muito bom, ele fala que o plano era que em 1890 iria se comemorar os 50 anos, o cinquentenário do segundo reinado. Então, nessa comemoração, eles iriam proclamar a princesa Isabel como imperatriz, como regente, imperatriz, e o Dom Pedro II ficaria ali como imperador titular. Então, isso também alarmou muito a maçonaria, que logo partiu para a ação, né, para que impedisse que isso acontecesse. Né? Eu vejo engraçado, não porque uns comentários assim, não porque a igreja foi um absurdo, a igreja derrubou o império e vocês deveriam ter vergonha disso, porque foi a igreja que derrubou o império. Mas aonde você leu isso? Porque que fonte é essa? É engraçado como os caras inventam uma história inteiramente baseada num conto de ficção escrutamente justamente pela maçonaria para acusar o Império e os Orleans e Bragança de serem maçons, né? Não, esse antagonismo com os Orleans e Bragança, isso eu nunca entendi, porque eles não... Hoje em dia eles estão em reconciliação com a igreja, eles não são mais... Eles não têm conflitos com a igreja, eles não são antagonistas, né? Pelo menos não o ramo principal não é. Exato. Exatamente, só você observar que todo evento da Casa Imperial é sediado em paróquias, e o fato de que a Casa Imperial sempre está acompanhada por sacerdotes e tal. O ramo de Petrópolis, eles são ali, eles são mais ali... Eles mesmos se falam, a gente não quer se meter com essa coisa de monarquia, nós somos republicanos, liberais, tudo bem. Mas aí a questão não é esse o ramo da família imperial que está nessa discussão. Eles não fazem parte dessa discussão. É o ramo de Vassouras, né, que faz parte, de fato, dessa aclamação, né, pela restauração. Não é, as pessoas confundem muito isso também. O ramo de Petrópolis não faz parte dessa discussão de restauração monárquica. Existe uma divisão que eu nunca entendi também nesse meio monárquico, talvez você saiba até mais do que eu disso. Essa coisa que eles falam que Petrópolis tem que ser que são os verdadeiros, mas eles mesmos não querem fazer parte dessa disputa. É uma disputa que nem existe, porque
Se um dos lados não quer disputar, então não existe disputa. Não faz sentido, né? Eu brigo com você, mas você não quer brigar comigo, então você não briga. Sim, Exato. existe uma parcela do movimento que quer que o ramo de Petrópolis assuma o trono à força, basicamente, contra a própria vontade Eles deles. não querem, coitado. Deixa serem eles lá. republicanos. São empresários, o pessoal lá tem até bastante dinheiro. Ramo de imobiliário. Tem vários palácios. Tá bom, deixa eles lá quietinhos, né? Exato. Até uma princesa, uma delas que é tipo uma atriz lá. Deixa eles quietinhos lá desde. É o ramo que católico, realmente, eles não. Eles é que fazem parte dessa discussão. Eles não estão brigando com os primos lá. Não tem briga de família, né? É uma desunião desnecessária. Eles querem imitar uma situação da causa monárquica francesa e trazer uma questão dinástica pro Brasil que não existe. No Brasil Que não não existe um existe, ramo alternativo para assumir o não trono. existe. Também tem uma parte doente que acredita numa crença pagã e nada católica de que há uma maldição eterna pairando sobre os Orleans e Bragança por conta dos uma coisa erros que não é dos católica, monarcas e né, que essa graças coisa a de isso todos os descendentes da maldição linhagem é eterna. automaticamente maçom e liberal. Falam dos erros dos Pedros, mas se esquecem de Princesa Isabel. Falam sobre os Orleans como se todo membro da família de Orleans fosse imagem e semelhança do Philippe Igualité, que foi apenas um indivíduo na história da dinastia inteira. Inclusive, um dos sobrinhos do Conde D, eu descobri isso lendo alguma história da irmã do Conde D. O sobrinho do Conde D hoje ele é um beato da igreja. Ele é um padre, era um padre. Ele foi considerado beato da igreja. Eu esqueci o nome dele agora. É um nome polonês bem complicado. Mas ele é beato. Sim, a Princesa Isabel hoje possui um processo de beatificação aberto também. Foi aberto. E inventaram de que ela era maçom, não vão inventar, né? Porque, pelo amor, espero que não invente isso. Teriam que forçar muito a barra pra acusar que Princesa Isabel era maçom. O curioso é que o Conde D foi convidado a entrar na maçonaria pelo Visconde de Rio Branco. Ele falou não. Ele falou, eu sou católico e eu não me meto com essas coisas. Então quando ele voltou da Guerra do Paraguai, o Visconde de Rio Branco, que era agromestre da maçonaria, meio que tentou puxar assim, olha, vem aqui, vamos fazer uma festa em sua homenagem, e você vai entrar aqui no Grande Oriente, a gente vai dar um título para você, e aí vai ser legal para você. Ele falou, não, obrigado. Ele foi muito gentil, né? Não brigou, mas ele falou assim, olha, eu sou católico e eu não faria sentido para mim entrar nessa organização. Então ele simplesmente se retirou. E depois disso ele foi atacado constantemente pela imprensa, de maneira muita coincidência, né? Depois que ele se recusou, exato, a entrar na maçonaria. Aí depois ele virou um maluco, carola doido, e a mulher dele também. Então, logo depois que eles se recusaram a esse convite dos maçons, eles passaram a ser atacados pela imprensa, né? E antes disso, eles não eram atacados. Exatamente. É muito engraçado quando você para pra ler as fontes primárias e jornais da época, e Conde D era sempre visto como um herói da guerra e um príncipe com ideais inovadores. E logo após ele se negar a ingressar na maçonaria, ele é tratado automaticamente com pura xenofobia, como um genocida estrangeiro que atenta contra a soberania nacional, influenciando a Princesa Isabel e Dom Pedro. E foi engraçado que essa acusação de que o Conde D era um genocida na guerra, esse rumor ele começou a se espalhar na maçonaria paraguaia, e tinha contato com a maçonaria brasileira. Então eles começaram a inventar essa história de que o Conde D tinha um amante no exército, que ele era homossexual, e que por causa disso ele mandou matar as crianças paraguaias. Foi isso que começou num tal de General Cabaleiro, que era um dos grão-mestres da maçonaria paraguaia. Em contato com os militares aqui brasileiros que eram da maçonaria, eles começaram a inventar essas histórias de difamação. As piores difamações do Conde D foram dos maçons, né? As piores difamações. Então o Conde D, não é porque você é membro de uma família que tem conflitos com a igreja que você vai necessariamente ser contra a igreja. O Conde D é um maior exemplo disso. Ele sempre dedicou a vida dele a igreja. O pai dele, o Duque de Nemours, eu acho que era o pai do Conde D, ele era católico. Ele discordava com o pai. O pai dele, o avô do Conde D, era um ultraliberal, né, o último rei da França. Mas o neto, o filho e os netos eram diferentes. Não é porque o seu avô ou o seu pai pensam de uma maneira que você vai ser idêntico a ele. Não existe isso, né? E tem que quebrar esse preconceito, né? Inclusive o Conde D, ele ajudava o movimento católico francês na Primeira República. Ele era amigo de um doutor, de um médico, que ele era um ativista de uma ação católica francesa,
E ele ajudava financeiramente esses grupos, jornais. E com o Judeu nunca houve. Inclusive, no final da vida, ele passou a ser membro da Ordem Terceira de São Francisco. Ele usava até o, o manto franciscano. Esqueci o nome agora. Acho que é manto que chama. Aquele manto franciscano, ele usava e tudo. Ele era membro da Ordem Terceira. Ele quis ser membro da Ordem Franciscana, mas ele já estava muito velho. E não deixaram ele vendo. Quando a princesa Isabel morreu, ele queria viver num convento franciscano, mas a condição física dele não permitia que ele fizesse isso. Então ele passou só a ser ele passou a ser da Ordem Terceira. Então ele nunca questionaram isso dele. Só os brasileiros hoje em dia que questionam isso, coitado do Conde dele. A própria família imperial, ela conseguiu reunir uma coisa impressionante que a família imperial brasileira fez. Eles conseguiram, inclusive, fazer as pazes mas publicamente demonstrar que a família real portuguesa e a família real imperial brasileira não são... não existe uma inimizade entre eles, porque hoje a família real portuguesa é descendente de Dom Miguel, o Duque de Bragança, né, o Dom Duarte. O atual Duque de Bragança, ele é tetra-neto do Dom Miguel, que era o irmão que brigou com o Dom Pedro, né? E ele já conversou com o Dom Bertrand, com o pessoal lá da família imperial brasileira, eles conhecem, eles não são... E ele é católico, né? O Dom Duarte, o Duque de Bragança é bem... Então, a Casa Real Portuguesa, na verdade, foi além disso porque eles uniram as casas, né? Com os Orleans e Bragança através do casamento, né? Do pai de Dom Duarte, que se casou com a princesa brasileira, e então elas uniram a linhagem de Dom Miguel com a de Dom Pedro. Então não faz muito sentido alguém se dizer miguelista, porque a linhagem de Dom Miguel e a linhagem de Dom Pedro são a mesma. Exato. São literalmente a mesma. É verdade. Se reuniu, é curioso isso. Então basta o movimento católico se unificar, né? Seria bom, isso é quase impossível. Tudo bem que as pessoas pensam diferente, mas seria bom uma unificação, né? Porque o movimento monárquico, o futuro dele é católico, não existe... Todos os monarquistas liberais que eu conhecia alguns anos atrás já não são mais monarquistas. Todos já desistiram. E já não são mais. Todos existem. Eles não são... Eles são mais liberais que outra coisa. Então não tem como... Ou você é monarquista ou católico ou você não é. Não existe isso. Infelizmente, pode parecer radical isso, mas pela experiência de vida que a gente vê de algumas pessoas do movimento que não existe. Por todos que têm essa saúde, não, por que a família brasileira imperial é tão religiosa? Isso é tão chato, é tão impróprio. Eu queria que fosse mais que nem a Rainha Elizabeth, que fosse mais que nem a família real britânica, eles fossem mais, como é que se diz? Mais moderninhos, assim. O pessoal de Petrópolis mas eles são pessoas normais, eles não consideram nem realeza. Se você falar para um príncipe de Petrópolis, que eles são príncipes, eles ficam até chateados com você. Já vi isso, inclusive, em Petrópolis, já vi essa cena de alguém chegou lá pro Dom Joãozinho, falou que chamou ele de príncipe, ele ficou sem graça. Ele falou assim, como é que é? Príncipe? Eu? Que isso? Ele ficou quase sem graça. Eu olhei assim, cara, mas eu acho que ele não se acha príncipe mesmo, não. Ele acha uma pessoa normal. Então, deixa ele. Não precisa perturbar os membros da família imperial que não querem ser incomodados, né? Não são figuras... São pessoas ali normais. Então, o ramo realmente que é do movimento monárquico é um ramo de vassouras. Então espero que os monarquistas percebam isso, né? Que se unam, né? Que não existe conflito entre a igreja e a família imperial hoje em dia, jamais vai existir isso, espero, né? Pois é, os católicos perdidos, assim, eles basicamente reproduzem toda a narrativa maçônica para atacar a família imperial brasileira. Eles querem combater a maçonaria reproduzindo a narrativa que a maçonaria criou. O período imperial ele foi mais positivo para a igreja do que negativo. O republicano, o período republicano foi muito pior. O Getúlio Vargas enganou muito bem a igreja e o período varguista foi muito ruim para a igreja. Houve no início uma como é que se diz, uma aliança bem sucedida, né? Porque a igreja, o clero ajudou a demolir a república, a primeira república, que era totalmente anticatólica realmente. Então, os bispos ajudaram, né, a Revolução de 30,
Mas no final do período Vargas, o Vargas se voltou contra a igreja, né, de maneira brutal, assim, ele virou totalmente... Ele ignorou, né, ele se voltou atrás, ele se voltou contra a igreja. Então é uma coisa muito triste. Exatamente. Eu costumo dizer que o Getúlio Vargas é o maior engana-trouxa dos católicos, porque... Assim, desde a fundação do Brasil, por exemplo, como colônia, o ensino brasileiro é um ensino religioso e estritamente católico, por razões óbvias, e durante toda a fase do Império e até mesmo a primeira fase da República, o ensino nacional esteve nas mãos da Igreja. E quem introduziu pela primeira vez o ensino laico na história do Brasil foi justamente Getúlio Vargas, através da Lei de Diretrizes e Bases de Educação de 1931, que basicamente institucionalizou que o ensino público deveria ser centralizado de acordo com a Cartilha Federal e que inclui um ensino arreligioso, basicamente. Não era um ensino católico, por assim dizer. Respeitava todas as religiões. Exatamente. Inclusive, eu vejo muitos católicos achando que o período Vargas foi bom, mas o Vargas, o Vargas, no início, ele teve uma aliança com a igreja. Mas não durou muito, não, durou pouco. Depois ele foi pior que a maçonaria, ele virou amigo de comunista, apertando as mãos do Carlos Prestes. Ele nada mais foi do que uma espécie de Dom Pedro I muito piorado. Cujo respeito à maçonaria, por exemplo. Dom Pedro I, apesar dele ter ingressado formalmente na maçonaria, ele fechou e continuou perseguindo a maçonaria até ele ser expulso do Brasil. E até mesmo os maçons próximos dele, como Bonifácio e Gonçalves Ledo, eles foram exilados. Enquanto isso, Getúlio Vargas nomeava ministros maçons para o Ministério da Justiça e perseguiu organizações católicas como os patronovistas. E assim, falam por aí que ele é antimaçônico. O Getúlio Vargas, ele tem berço maçônico. Os dois irmãos dele sempre foram grão-mestres da maçonaria até a morte deles. O pai dele era da maçonaria. Então essa história de que Getúlio Vargas era católico e contra a maçonaria é um discurso completamente falso que pode ser refutado por qualquer um. Eu acho interessante aquele período ali do Cardeal Leme e tudo mais. Depois esse período durou pouco. E eles até citam lá o fato da consagração do Brasil à Nossa Senhora como se fosse um atributo e mérito dele, quando na verdade isso foi por pura pressão do Cardeal Leme da igreja, que o pressionaram a fazer tal ato. Da igreja, o Getúlio Vargas não acordou um belo dia desejando consagrar o Brasil. Ele fez isso de forma muito tardia, graças à intervenção da igreja. Muitos até argumentam que não. Getúlio Vargas queria fazer uma concordata com o Vaticano, mas ele não fez. E não fez porque ele não quis, porque tempo ele teve. Belíssima, encantadora, Domitila. E o que falam na corte sobre a festa de inauguração? Loas de um, despeite de outros, coisas da corte. O importante é que falem. Falem! Sua Alteza manda-lhe este mimo. O que será? Se me permite, eu gostaria de ler. Por favor, eu estou curiosa. Dom Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador e defensor perpétuo do Brasil, querendo dar um público testemunho do alto apreço em que tenho os serviços prestados pela Viscondessa de Santos, tratando de minha amada e querida filha, a Duquesa de Goiás, hei por bem acrescentar-lhe com o título de Marquesa de Santos em sua vida. Quero e mando que a referida Dona Domitila de Castro Canto e Melo se chame Marquesa de Santos daqui em diante, e que com o dito título goze de todos os privilégios e isenções. Está encantadora, senhora Marquesa.
parabéns à dama mais importante do país. Attention, attention! La quadrille est française. Attention, attention! Sua Majestade Imperial Dom Pedro I. Concedei-me a honra desta dança, senhora Marquesa. Attention, attention! Mesdemoiselles, messieurs, avancez, avancez! Mesdemoiselles, messieurs, Molinette DAD. Grand tour de promenade. Mesdemoiselles, à Rome. Mesdemoiselles, messieurs, 1, 2, 3, 4. Grand tour de promenade. Attention, grand courant de main. Já enviaste aquele chalaça, secretário alcoviteiro à procura do imperador? Já, Majestade. Há 3 dias que Pedro não pernoita no paço. Foi por causa da morte do Sr. Visconde de Castro, Majestade. A morte do pai da Marquesa não justifica esse procedimento. Majestade, tudo isso passará. Minha paciência se esgotou. Deixe-me a sós com a Imperatriz. Que é isso? É nos armários da Marquesa de Santos que devem ficar as tuas roupas. Mas isso é uma insensatez. Já não aguento tanta humilhação. Perdeste a razão. Não vês o escândalo? És tu quem tem o desplante de falar-me em escândalo? O imperador que há 3 dias dorme na casa de sua amante? Estás louca. Louca! Eu sei que o nosso casamento foi uma imposição diplomática. Que é meu dever dar-te filhos. Eu sei que eu não posso exigir o teu amor. Mas eu posso exigir respeito. Não porque eu sou arquiduquesa d'Áustria ou imperatriz do Brasil.
Mas porque eu sou a mãe dos teus filhos. Leopoldina! Não foi para ser humilhada que eu deixei a corte de meu pai. Cala-te! Vá viver com essa Marquesa de Santos. É lá o teu lugar. Cala-te! Vamos! Bate! Bate na tua mulher! Na mãe dos teus filhos! Bate na Imperatriz do Brasil. Perdoe-me a intromissão, Majestade, mas trata-se de notícia muito importante. Tropas castelhanas invadiram novamente o território brasileiro. E o que faz o Barbacena que eu mandei para comandar as tropas das províncias do Sul? Bateu em retirada. As tropas não obedecem mais. Há notícias de muitos mortos, Majestade. Providencie todo o necessário para minha partida imediatamente. Sua Majestade vai para a frente de combate? Não posso admitir invasões em terras brasileiras. Vou levá-los a chicote de volta a seu país. Parece que já não há esperanças. Tenho que ir ao paço. Não é aconselhável, Marquesa? Eu preciso vê-la. Murmura-se na corte que Vossa Mercê é a causa da enfermidade da Imperatriz. Eu lamento informar que o estado da Imperatriz se agravou consideravelmente. Absurdo, senhor Marquês de Paranaguá. Dona Domitila insiste em visitar a Imperatriz. Eu não compreendo, senhor Marquês de Paranaguá. Por que razão me fazem esperar nas antecâmaras? Eu ainda sou a primeira-dama da Imperatriz. Vossa Excelência queira se retirar. Não admito que venha ultrajar com vossa presença os últimos momentos da minha Imperatriz. Não será o senhor quem me há de impedir. Saia! Saia daqui!
pagar muito caro por esse ultraje. Nossa amada imperatriz acaba de falecer. Mensagem urgente do Rio de Janeiro, Majestade. Vossa Majestade deseja falar comigo? Senhor Marquês de Paranaguá, leia o decreto que acabo de assinar. Estão demitidos esses ministros. Marquês de Inhambupe, de Caravelas, Paipendi, Paranaguá. Posso conhecer as razões de minha demissão, Majestade? A Constituição me faculta poderes para isso. Pode se retirar. Meu querido, meu amor. Estás tão linda. Tive vontade de ir ao sul ao teu encontro. Eu queria tanto fazer-te um pedido. Não há pedido teu que eu não atenda. Pois hoje mesmo demiti os ministros que te insultaram. Tu me amas? Muito. Então promete que não ficarás mais afastado de mim. Isso é o que eu mais desejo. Mas não sou dono de minha vontade. Ainda mais agora existe uma forte oposição política contra nós dois. O casamento de um imperador não deveria ser uma obrigação de Estado. Muitos imperadores abdicaram por amor. Muitos, porém, renunciaram ao amor em benefício do povo. Ela não passa de uma rameira refinada! E uma rameira não pode ser imperatriz! Não pode! É isso mesmo! Calem essa matraca! Ela envenenou Dona Leopoldina! Isso é uma calúnia! Matou a imperatriz para ficar no lugar dela! Merece a forca! Isso mesmo! Então não sabe que o Marquês de Barbacena já embarcou para a Europa? À procura de uma noiva para o nosso Dom Pedro? Ah! 3 princesas já se recusaram a casar com ele! 3, não 4! Ah, o culpado é Dom Pedro. Deu muita trela a essa descarada. Isso mesmo, deu títulos de nobreza para a família inteira dela.
Vai buscando para o pai, baronesa para a irmã, cavalheiros do passo para os irmãos, uma vergonha! Isso não é da tua conta, português. Sou tão brasileiro quanto tu, tanto quanto o imperador, que é português também! O imperador é português de categoria. Se tu Alaia deviam ser expulsos do Brasil, todos! Sou seu salafrário! Português, mais bravo! Ele me mandou chamar. Sabes o motivo? Só posso adiantar que Dom Pedro decidiu suspender as negociações para o seu casamento com uma princesa europeia. Cá pra mim, eu acho que o imperador do Brasil deveria ter por imperatriz uma brasileira. Diga ao imperador que eu já cheguei. Uma linda princesa. 17 anos. É neta da imperatriz Josefina, a primeira esposa de Napoleão. De fato, é muito graciosa. Uma ótima união. Vossa Majestade não deve se esquecer de que o casamento de um monarca é, acima de tudo, um negócio de Estado. Negócio de Estado. Esse casamento seria muito bem visto pelas cortes europeias, Majestade. Eu já tomei minha decisão, Sr. Barão de Mariscal. O imperador está à vossa espera. Quero ser o primeiro a beijar as mãos da nova imperatriz. Pedro. Vossa Mercê deve deixar essa cidade o mais depressa possível.
Acabo de assentar o meu casamento com uma princesa das cortes da Europa. Pedro. O imperador tem obrigações para com seu povo. E o meu povo já não aceita a nossa situação, senhora Marquesa. Mas, Pedro... Providenciarei para que Vossa Mercê seja amplamente recompensada. Longe daqui. Daqui eu não vou sair, Pedro. Eu espero que não me crie dificuldades. Que não me forces a tomar atitudes que não gostaria de tomar. Esta menina? Dona Mary de Leuchtenberg, futura imperatriz do Brasil. Pedro. Pedro. Já enfrentaste situações mais difíceis? Minha querida Amélia. Esta é a mais grave de todas as crises que enfrentei. Pela primeira vez não tenho o povo ao meu lado. Perder o povo significa perder o poder. Majestade, a situação é muito grave. O batalhão do imperador marcha para aderir à rebelião. A minha guarda. O brigadeiro Lima e Silva não consegue conter os amotinados. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, Majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil. Vais aceitar? Não posso recusar um pedido de quem recorre aos meus préstimos num momento de aflição. Curiosa figura de Dom Pedro I, cheia de contradições. Um liberal que se tornou absolutista. Um dinasta que renunciou a 2 tronos. Um pai amoroso, um marido infiel. Se pesarmos, o fiel da balança penderá a favor de Dom Pedro I. Ele nos garantiu a consolidação deste vasto império. Impediu a volta do Brasil à condição de colônia de Portugal.
E acima de tudo, dê-nos a independência.